Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Thiago Drum. Nesse vídeo você vai saber a real causa das mortes de peixes na Lagoa de Ibiraquera, em Santa Catarina. Esse estudo hidrológico vale também para a Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. É a mesma irresponsabilidade, é o mesmo descaso com a natureza, é a mesma imperícia sendo cometida, e você vai entender. Cola nesse vídeo porque o que você vai assistir você nunca ouviu falar, tá? Então, se você tem interesse sobre a Lagoa de Ibiraquera, presta muita atenção nesse vídeo. Eu vou te explicar para você o que está acontecendo, e uma coisa que você nunca ouviu ninguém falar, acredito eu. Vamos lá. Primeiro vamos aos fatos. Eu vou soltar esse vídeo, um nativo da região mostrando os peixes mortos, e depois eu vou explicar. A morte dos peixes é devido à abertura artificial da boca da barra. Então, quando chove muito, eles estão abrindo a boca da barra com máquinas. É isso que causa a morte dos peixes, e eu vou explicar depois o porquê. Mas primeiro vamos aos fatos. Vou dar play aqui. Atenção, atenção. Estamos aqui na Lagoa da Ibiraquera, sou pescador especializado. O que está acontecendo na nossa lagoa é o seguinte: está morrendo os peixes tudo da lagoa, tá? Tá travando. Os peixes, as tainhas estão morrendo tudo aqui na lagoa. Tá travando um pouco. A Lagoa da Ibiraquera, um paraíso desse. E tá morrendo os peixes tudo na lagoa agora. Infelizmente está travando um pouco. Essa semana aí, os peixes estão tudo boiados na água. Aqui, ó. Isso é uma água estranha que veio de Se pensa algum que lugar aí. Do porto, lá da Lagoa do Meio. É do porto, pensa que é do porto, né? é de algum lugar, ó. Tainha, tudo morrendo E não é do porto. aqui na beira da lagoa. Tá realmente, estão a ver. Bom, tá travando um pouco o vídeo, infelizmente. Eu vou dar sequência aqui na explicação. Deixa eu soltar. Aqui, nunca vimos isso aqui na Lagoa da Ibiraquera. Tá realmente complicada a coisa aqui. Tá. Ok. Pessoal, aqui nós estamos no mapa. Nós estamos vendo a Lagoa de Ibiraquera. O que acontece na Lagoa de Ibiraquera? Eles estão estressando o ciclo hidrológico da lagoa, tá? O que eles estão fazendo? Se você perceber, na boca da barra da lagoa, vamos até a boca da barra da Lagoa de Ibiraquera. Aqui está ela, a boca da barra da Lagoa de Ibiraquera. Nós percebemos que a boca da barra, ela se fecha. Por quê? Porque ela não tem vazão perene. Ela se fecha, ela não tem afluentes caudalosos o suficiente para manter a boca aberta. Então a boca ela se fecha. O mar, as ondas do mar trazem as bancadas de areia e fecham a boca da barra nos períodos de estiagem. Quando a chuva vem, para haver uma abertura natural, a lagoa precisa se elevar para superar o nível, e aí sim começar a sair um fiapo de água, e esse fiapo de água saindo para o mar irá fazer a abertura natural da boca da barra. O que estão fazendo? Eles estão, quando chove muito, eles não deixam a lagoa encher. Eles vêm com máquinas retroescavadeiras e abrem a boca da barra. Aqui está o flagrante da incompetência, da ausência de conhecimento da hidrologia do lugar. Eles vão abrir a boca da barra, a lagoa vai perder o acúmulo de água necessário para enfrentar os períodos de estiagem, que são períodos que não chove. A lagoa, ela precisa ficar cheia, mas eles não deixam a lagoa encher. Então, a lagoa mais vazia, quando vem os períodos sem chuva, a temperatura média da lagoa aumenta e os peixes morrem, tá certo? Os peixes eles morrem
por superaquecimento da água, pode ser por questão de oxigenação, talvez, meio difícil. É mais por questão de temperatura média da água, tá? Ó, aqui nesse vídeo a gente pode ver, eu vou soltar o vídeo de novo, a gente pode ver que é um dia de sol, tá? A gente pode ver pelo brilho que tem a água. Vamos lá. Se não tiver um órgão para dar uma olhada nisso aqui, meu Tá, a gente vê que é um dia de sol, ó. amigo, a coisa vai ficar feia, nós vamos ficar sem Pelo brilho que rebate no comer peixe. aí um peixe da lagoa, um camarão. Tá? É um dia de sol. Então quer dizer, é que a questão é que a água esquenta e os peixes eles têm um limite, tá? E então a água, a lagoa, ela sofre evaporação. A superfície, o vento e o sol evaporam a água da lagoa. Ela sofre então um rebaixamento, ela perde volume de água, a temperatura média aumenta e os peixes morrem. E o que não acontecia antes, por que não? Porque a lagoa se mantinha cheia. Nos períodos de chuva ela se enchia e ela precisa desse acúmulo de água. Só que o que acontece, gente? Houve uma invasão, tá? Houve uma invasão de domicílios. A gente vê aqui que a lagoa ela é repleta de casas em volta, ó. Eles invadiram o leito da lagoa com casas, ó. A gente vê que as casas elas invadem as várzeas, tá? E não houve perícia, não houve fiscalização para naquela época já coibir a invasão, né? Esses invasores também foram desrespeitosos com a natureza, tá? A gente, muito provavelmente, a maioria é casa de veraneio, tá? A maioria das pessoas que tem casa aqui, eles já têm um lar em outro lugar, tá? Invadiram o espaço natural da lagoa, agora querem esvaziar a lagoa para manter as suas propriedades, que são resultado de invasão de área de preservação permanente, tá certo? Então o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Eles fazem esse descaso com a natureza. Eles esvaziam a lagoa de Ibiraquera para manter as propriedades, tá? Essa desculpa de que é para o camarão entrar, de que é para preservar a biodiversidade, isso é tudo desculpa, é tudo balela. A verdade é que abrem a foz para evitar a inundação das casas que invadiram a área de preservação permanente, tá? Essa é a verdade sobre a Lagoa de Ibiraquera, em Santa Catarina. Essa é a verdade sobre a Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. Aqui está o flagrante do descaso, uma barra aberta artificialmente, despejando todo o acúmulo de água necessário para manter a biodiversidade da lagoa. Então toda essa água que está indo embora é uma água necessária para que a lagoa enfrente os períodos de estiagem, os longos períodos de estiagem, os longos períodos sem chuva, para manter a biodiversidade da lagoa, tá? Como eles despejam esse acúmulo de água, nos períodos de estiagem a lagoa está vazia, a água começa a esquentar e os peixes, as espécies, elas não toleram tal temperatura média da água, elas não toleram e acabam morrendo. Então esse é a principal causa de mortandade na Lagoa de Ibiraquera e na Lagoa do Peixe. No caso de Ibiraquera, a questão do esgoto, despejo de algum efluente, de algum contaminante, pode ser também, porque existem muitas casas em volta ali, mas a principal causa é a abertura da boca da barra. Se foi feito, já devem ter sido feitos exames da qualidade da água. Deixa eu pesquisar aqui.
Então você vê a imperícia da nossa sociedade, né? No Rio Grande do Sul já se sabe que a morte dos peixes é causada pela abertura da boca da barra. Mas aqui em Garopaba, ali em Ibiraquera, não se sabe que a morte dos peixes é causada... Eles pensam que, por causa da poluição, falta de oxigênio, excesso de oxigênio, decomposição de resíduos orgânicos, doenças e infecções. Nada disso, tá? O único aqui que pode ser correto é a falta de oxigênio causado por falta de água, né? É uma população de peixes muito grandes para pouca água. Mas o mais correto é a temperatura da água, a elevação da temperatura da água. A poluição também pode ser causa, mas não houve exames, não houve perícia, né? Cadê o resultado? Aqui diz que é o esgoto. Claro, nós temos uma lagoa com pouca água e recebendo muito esgoto. Isso também pode, claro, matar os peixes, tá? Mas não é o esgoto, porque o esgoto ele não causa uma morte repentina, tá? Os peixes apareceram repentinamente, então não é o esgoto. Se fosse o esgoto, os peixes iriam morrendo aos poucos, tá? Como foi uma morte repentina, mostra que não é esgoto, tá? Mostra que pode ter sido um despejo de um produto químico na água, pode, mas cadê os exames? Cadê o resultado pericial, né? O que acontece é o seguinte: houve uma elevação da temperatura da água, porque abriram a boca da barra, esvaziaram a lagoa. Aí num período de estiagem, quando a lagoa precisava desse acúmulo de água, não teve. Lagoa seca, sem chuva, muito sol, temperatura média da lagoa se elevou e os peixes morreram. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o seu comentário. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Compartilha esse vídeo. É importante as pessoas saberem o real motivo, tá? É o próprio ser humano destruindo a natureza, né? E muitas vezes por falta de conhecimento, né? Às vezes não é porque não quer fazer, às vezes não é porque não quer, às vezes é porque não tem conhecimento mesmo, não tem perícia, né? Estão abrindo a boca da barra sem conhecimento, quando na verdade o correto era fazer aquelas áreas alagadas, naturalmente alagadas, são áreas de preservação permanente. Não pode ter casa ali, tá? Aquilo ali é invasão de área de preservação permanente, ok? Então é isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!